O princípio de Le Chatelier, síntese da amônia. Observe a reação. O que acontece se a perturbação for inserir H2? O H2 precisará ser consumido, assim a reação se desloca para a direita. O que acontece se a perturbação for inserir N2? O N2 precisará ser consumido, assim a reação se desloca para a direita. O que acontece se a perturbação for inserir NH3? O NH3 precisará ser consumido, assim a reação se desloca para a esquerda. O que acontece se a perturbação for remover H2? O H2 precisará ser produzido, assim a reação se desloca para a esquerda. O que acontece se a perturbação for remover N2? O N2 precisará ser produzido, assim a reação se desloca para a esquerda. O que acontece se a perturbação for remover NH3? O NH3 precisará ser produzido, assim a reação se desloca para a direita. Como podemos aumentar a produção de amônia? Basta retirar a amônia produzida enquanto insere mais reagente. Essa é a função do engenheiro químico, sistematizar como fazer em termos industriais o que o químico construiu no laboratório. Além de retirar e colocar componentes, existem outras formas de perturbar o sistema, como alterar a pressão e a temperatura. No caso da pressão, essa modificação pode ser feita diminuindo ou aumentando o volume do sistema, ou seja, você pode diminuir o volume do sistema e com isso aumentar a pressão total, mas também pode aumentar o volume do sistema diminuindo a pressão total. Assim, quando aumentamos o volume do sistema, diminuindo sua pressão total, o sistema vai responder de forma a aumentar o valor da pressão, o que é feito deslocando a reação para o sentido onde mais mols são produzidos. No caso da reação, a pressão do sistema for diminuída, a reação será deslocada para a esquerda, pois ao diminuir a pressão total, o sistema reage produzindo mais reagentes, pois 4 mol de reagente é maior do que 2 mols de produto. Repare que esse 4 e 2 são as somas dos coeficientes estequiométricos dos reagentes e produtos, respectivamente. A pressão total de um sistema também é alterada se adicionarmos outros gases, porém, se eles não fazem parte da equação global, não influenciam na constante de equilíbrio e nem no quociente da reação. Então, ele não vai perturbar o sistema. Por exemplo, se adicionarmos argônio, a pressão total irá aumentar, mas isso não tem impacto algum nas pressões parciais do hidrogênio, nitrogênio ou amônia. E a temperatura? Para dizermos o impacto de acrescentar energia térmica em um sistema, precisamos de mais uma informação, o sentido endotérmico e exotérmico do sistema. Toda reação é endotérmica em uma direção e exotérmica na outra. A reação de síntese da amônia é exotérmica no sentido direto, pois a variação da entalpia é negativa e, por isso, é endotérmica no sentido inverso. O sentido endotérmico é aquele que, para acontecer, a reação absorve energia. O sentido exotérmico é aquele que libera energia quando acontece. Assim, se aumentarmos a temperatura de um sistema, ele deve compensar esse aumento resfriando o sistema. Como isso é possível? Deslocando a reação para o sentido que absorve essa energia, ou seja, para o sentido endotérmico. Se o sentido endotérmico for o direto, ele produzirá mais produtos. Se for o inverso, ele produzirá mais reagentes. Se removermos a temperatura de um sistema, ele deve compensar essa remoção, se deslocando para o sentido que libera energia. Assim, ao remover temperatura, a reação se desloca para o sentido exotérmico da reação. Portanto, no caso da síntese da amônia, se aumentarmos a temperatura, mais reagente será produzido. Portanto, na síntese da amônia, se aumentarmos a temperatura, mais reagente será produzido. Se diminuirmos a temperatura, mais produto é produzido. É claro que para aumentar a eficiência, eu não posso diminuir a temperatura indefinidamente,
porque se a gente fizer isso, as moléculas não vão se chocar. Se não houver choque, não há reação química. Esse é o chamado limite do princípio de Le Chatelier. Além disso, diminuir a temperatura faz com que o número de choques seja reduzido, e com isso a rapidez da reação também. Então, diminuir muito a temperatura torna a reação mais lenta. Por isso, no processo Haber-Bosch, eles utilizaram um catalisador, já que o catalisador não afeta o equilíbrio químico.